Olá, eu sou o Enxadrezando. Sabemos que a abertura é uma importante fase no jogo de xadrez, pois é nessa fase que desenvolvemos as nossas peças para que elas possam jogar, e protegermos o nosso rei. O adversário pode responder cada movimento seu com uma peça diferente, levando para diferentes configurações de peças e diferentes tipos de ameaças. Nesse vídeo, vamos voltar a falar da abertura italiana, mas dessa vez, vamos mostrar quais as respostas mais populares para cada movimento do adversário. Serão cerca de 11 movimentos onde mostraremos cada variante para que possamos ter um panorama geral sobre o que acontece em cada posicionamento, e vamos buscar mostrar as melhores respostas para cada uma delas. Lembrando que essas dicas sobre como jogar as aberturas não devem ser levadas como regras absolutas de xadrez, e que cada jogador deve analisar a viabilidade de cada jogada conforme a sua própria experiência. Como dito anteriormente, a abertura italiana é uma das aberturas mais antigas e mais confiáveis do jogo de xadrez. A grande variedade de livros escritos sobre essa abertura nos traz uma vasta gama de informações e atualizações que faz dessa abertura uma das mais jogadas no mundo. Essa abertura se caracteriza pelos seguintes movimentos: E4 pelas peças brancas. As pretas respondem com E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. E bispo em C4. O principal objetivo dessa abertura é desenvolver o bispo para C4 dominando essa diagonal, e ter a possibilidade de colocar seu rei em segurança o mais rápido possível. Mas vamos para o passo a passo para explicarmos melhor o que acontece com a abertura. Jogando com C3. E4 pelas brancas. E5 pelas pretas. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4, a abertura italiana. Bispo em C5 é uma resposta muito comum para as pretas. Essa resposta das pretas caracteriza o chamado gioco piano. Essa abertura é muito popular tanto entre os jogadores amadores, quanto entre os jogadores profissionais. A primeira linha que vamos analisar na abertura gioco piano é com as brancas jogando C3. C3, preparando D4. Cavalo em F6, ataca o peão no centro. D4, ataca o bispo. E por D4. C por D4. Bispo em B4, cheque. Cavalo em C3. Cavalo por E4. Roque, colocando o rei em segurança, e liberando a movimentação do cavalo. Bispo por C3. B por C3. D5, ataca o bispo. Bispo em D3. Roque. Dama em C2, põe mais pressão no cavalo. Bispo em F5, a partir desse momento, nós entramos no meio-jogo com igualdade. As peças brancas têm uma coluna semi-aberta, em que é importante colocar uma torre para dominá-la, e tomar a iniciativa na partida. No final dessa linha, a engine acusa igualdade, porém as peças brancas têm mais domínio no centro do tabuleiro, e têm mais facilidades de desenvolver suas peças. Enquanto as pretas têm uma estrutura de peões melhor do que as brancas, o que pode ser decisivos no final da partida. Temos em nosso canal uma playlist muito instrutiva com várias dicas úteis sobre a abertura, que podem te ajudar a entender melhor como essa etapa do jogo funciona. Vamos deixar essa playlist nos cards para você assistir mais tarde. Jogando com o roque. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4, abertura italiana. Bispo em C5, gioco piano. No exemplo anterior, nós respondemos com C3 preparando D4. Dessa vez, nós vamos responder com o roque. Cavalo em F6, ataca o peão no centro. D3, protege o peão. Roque. C3, abrindo a diagonal para que a dama possa jogar. D6, trazendo um reforço para o centro das pretas. H3, impedindo que alguma peça chegue em G4. Bispo em E6. Bispo por E6, algo que reparamos nessa linha é que, sempre que o adversário propor a troca dos bispos nessas condições, você pode aceitar a troca. F por E6. Dama em B3, pressiona o peão central, o peão em B7. Dama em C8, protege os dois peões. Cavalo em G5, mais um ataque ao peão. Torre em E8, protege. Bispo em E3, propondo a troca dos bispos.
Bispo em B6, mais uma vez, ao final da abertura, os dois jogadores estão em igualdade, aqui as peças brancas poderão jogar a torre para proteger o bispo numa eventual troca das peças, mantendo assim a estrutura de peões intacta. Torre em E1. H6, ataca o cavalo. Cavalo em F3, mantendo a igualdade do jogo. Torre em F8. O peão não está mais em perigo, então a torre pode dar uma proteção extra para o cavalo. Para as peças brancas falta apenas desenvolver o cavalo. E assim os dois jogadores vão partir para o meio-jogo numa posição equilibrada. Jogando com D3, age o oco pianíssimo. Se as peças pretas oferecem um jogo calmo para as brancas oferecem um jogo ainda mais calmo para as peças pretas. Mas vamos aos lances. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Bispo em C5. D3. Dessa vez o peão não vai atacar o centro do tabuleiro, mas vai dar suporte ao peão de E4. Cavalo em F6. Roque pelas brancas. E roque pelas pretas. C3, abrindo para a dama jogar. D6, protege o centro. H3, mais uma vez impedindo a entrada em G4. Bispo em E6. Bispo por E6. F por E6. Dama em B3. Dama em C8. Cavalo em G5. Torre em E8. Bispo em E3. Bispo em B6. Perceba que terminamos a abertura na mesma posição que o exemplo anterior. Por isso é importante estudar o meio-jogo para saber quais são as melhores opções de jogadas que se tem nessas posições iniciais, para tentarmos conseguir uma vantagem para o final do jogo. Torre em E1. H6, ataca o cavalo. E cavalo volta para F3. Perceba que as propostas de estratégias desse vídeo são as mesmas. Dificultar o desenvolvimento do bispo com H3. Perceba que com o H3, o bispo de casas claras das peças pretas fica praticamente sem opções de jogadas. Mesmo que o oponente tente abrir diagonais jogando B6, ainda assim o bispo não vai ficar bem posicionado, pois uma das diagonais já está dominada pelo bispo das brancas, e a outra diagonal não está aberta. Então uma boa opção para o adversário é de trocar os bispos, e uma boa opção para as peças brancas é aceitar a troca, prejudicando a estrutura de peões das peças pretas. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Jogando com cavalo em C3. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Bispo em C5. Cavalo em C3. Cavalo em F6. Essa é a variante mais comum da Jioko piano, a variante dos 4 cavalos. Essa variante é muito comum de acontecer nas partidas de xadrez, ela conduz a uma posição simétrica e geralmente fechada, por isso é muito importante manter os cavalos no tabuleiro por mais tempo. D3. D6. Bispo em G5. H6. Bispo em H4, as brancas não capturam o cavalo. G5. Bispo em G3, perceba que, apesar dos tempos perdidos com o bispo, ele acabou em uma posição com uma bela diagonal. Mas no momento o bispo não está bem posicionado, pois a diagonal está fechada. Então devemos trabalhar para abrir a diagonal e o bispo vai estar muito bem posicionado. Bispo em G4. H3. Bispo em H5, também não captura o cavalo. Dama em D2, é uma decisão horrível, pois simplesmente abandona o cavalo, possibilitando a captura com o bispo, e prejudicando a estrutura de peões das brancas. Bispo por F3. G por F3. Apesar de dama em D2 possibilitar a dobra dos peões na coluna F, a engine mostra equilíbrio na posição. Peão em D6 no lugar de cavalo em F6. No exemplo anterior o oponente jogou cavalo em F6, caracterizando a variante dos 4 cavalos, dessa vez, nós vamos falar de peão em D6. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Bispo em C5. Cavalo em C3. D6. Essa jogada traz uma boa proteção para o peão no centro do tabuleiro. D3. Também protegendo o centro das brancas. Bispo em G4. Crava o cavalo. H3. Expulsando o bispo. Bispo em H5. G4. Atacando mais uma vez o bispo. Bispo em G6. A mesma formação do exemplo anterior, a diferença é que aqui, as peças pretas fizeram o movimento primeiro.
Bispo em G5. F6, protege a dama, e ataca o bispo. Bispo em H4. Cavalo de G em E7, possibilitando o roque. Dama em D2, deixando a possibilidade de fazer tanto o roque curto quanto o roque longo. Dama em D7, possibilitando o roque longo, uma vez que o bispo impede o roque curto. Roque longo pelas brancas. Roque longo pelas pretas, a posição está fechada, então devemos criar condições para que os cavalos possam jogar. Perceba que as duas damas estão alinhadas diagonalmente com os seus reis. Uma ideia que me ocorreu nessa posição é avançar o peão para G5 criando uma área de contato, pensando em colocar o cavalo em G5, dando suporte para que o meu bispo possa cravar a dama do oponente. Mas o oponente não precisa capturar o peão e pode simplesmente avançá-lo. Mesmo assim, a engine diz que a partida segue empatada. Roque depois de D6. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Bispo em C5. Cavalo em C3. D6. Roque, dessa vez, nós vamos fazer o roque diretamente. Essa é a jogada mais aconselhável nessa posição, pois não só coloca o rei em segurança, mas também protege o peão indefeso. Bispo em G4, esse lance é muito comum em muitas partidas, então a próxima sequência de lances vai ser muito útil, pois saber como reagir nessa posição é muito importante. H3, questiona o bispo. Bispo em H5. D3, antes de atacar o bispo, a engine sugere que você abra a diagonal do bispo de casas escuras, além de reforçar a segurança do peão central. As brancas devem obstruir a excelente diagonal do bispo de casas escuras das peças pretas, e devem buscar dar mais atividade ao seu bispo. Bem, é isso. Deixe o seu like caso goste desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima!